Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, descongelando a marmita, está no transporte público, está revisando aquele relatório, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio 242 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada, muito felizes tentando continuar relevantes e tentando também colaborar com a construção coletiva de um GAC melhor, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, também na newsletter e por vezes no screening de notícias. Tentamos misturar material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão e, por vezes, como no episódio de hoje, sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer para que elas nos ensinem um pouco e nos contem as suas belas histórias. O podcast ainda é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. E falando em Apoia-se, temos a grande felicidade de termos recebido mais um apoio nessa semana, da Ariane Rodrigues. Isso é realmente muito importante para nós, não só pelo apoio financeiro em si, mas muito por nos dizer que somos relevantes e importantes o suficiente a ponto das pessoas se disporem a ir até o site do Apoia-se e se comprometerem a contribuir com uma iniciativa que não vai, recompensá-las diretamente, mas vai tentar construir coletivamente um mercado mais forte, um GAC mais forte, mais coeso, mais preparado tecnicamente, e com isso vamos contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Vale muito para a gente ter essa sinalização que a Ariane está nos dando, de que nosso trabalho é muito importante e que ela e os demais apoiadores estão caminhando junto conosco. Em nome da família CD, agradeço demais, bem-vinda, Ariane. E agradeço muito às atuais 44 pessoas cujos nomes estão na descrição do episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser, se você também puder, faça como a Ariane e junte-se à nossa campanha do Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O nosso podcast conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas bastante importantes e bastante renomadas no mercado que querem unir as suas marcas ao nosso projeto, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar e com certeza continuaremos. Relembro vocês que além desse nosso podcast semanal, temos também a nossa newsletter quinzenal com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas, priorizando comentários mais longos e elaborados. Aviso também que a parceria Senac-ESA está com alguns cursos com inscrições abertas. Um deles é exclusivo para órgãos públicos, de introdução à remediação. Será às terças e quintas, das 8 ao meio-dia, a partir do dia 30 de novembro. Se você que está me ouvindo é de órgão ambiental e tem interesse no tema, faça a sua inscrição quanto antes. Para o público geral, temos um curso de classificação de resíduos de acordo com a nova norma NBR 10.004, a partir do dia 9 de outubro, no período noturno, das 7 às 10 da noite. Temos também um curso sobre gerenciamento de projetos aplicado ao GAC, também noturno, das 7 às 10 da noite, às segundas e quartas, a partir do dia 10 de novembro. E teremos um de Geologia e Hidrogeologia aplicados ao GAC, às terças e quintas, das 8 ao meio-dia, a partir de 11 de novembro. Então teremos uma agenda cheia. Informações e inscrições no site da ESAS, aesas.com.br/eventos. Bom, pessoal, hoje falaremos com Débora Mastantuono, mais uma super mulher do GAC, mãe, esposa, estudiosa, trabalhadora e uma profissional extremamente competente e querida por todas as pessoas que já cruzaram o seu caminho. Ela vai nos contar a sua trajetória de vida e do GAC,
seus avanços, seus recuos, suas alegrias, seus perrengues, para chegar onde ela está hoje e moldar essa supermulher. Com certeza vocês vão amar esse episódio. Fique agora com as palavras de Débora Mastantuono. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais uma convidada ilustre, a Débora Mastantuono. Débora, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Tanaka, e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui e agradeço mais uma vez o convite. Legal. Débora, vou começar não tanto do começo, mas por uma história inusitada, né, que nos une, assim, de certa forma. Você já tinha ouvido falar do meu nome antes de eu entrar no GAC, não é? Que eu fui professor de uma amiga sua que andava junto com você no ônibus, tal. Como é que é esse negócio? Na verdade, quando eu terminei o colégio, eu fui fazer uma escola técnica, que foi o Guaraci Silveira, que você deu aula, né, de educação física. É isso aí. E eu não lembro como, mas você comentou que dava aula lá, e aí eu falei, nossa, eu estudei lá também, inclusive, só que eu estudava à noite, né? Uhum. Então, eu não tinha aula de educação física, porque eu era do curso técnico. Só que uma amiga minha, que eu conheci no cursinho, um ano depois disso, eu não conhecia ela nessa época, ela fez o ensino médio e ela teve aula com você, né, Olha de aí. educação física. A Camila. Isso, muito legal. Eu falo recentemente, mas já faz uns bons anos, que eu fui numa festa da turma dela, ela estava lá junto, né? Sei lá, acho que eram 20 anos que eles tinham saído ou tinham entrado no Guaraci, eu tive lá, isso foi antes da pandemia. Então, que legal. Foi bem a Camila legal. participa de todos esses eventos, Sim, assim, sim. Legal. Sim. Bom, Débora, agora vamos começar do seu começo. Onde a pequena Débora cresceu, o que ela gostava de fazer e o que te levou para a área ambiental, né, na graduação, o que te levou ao ensino técnico lá no Guaraci, como é que foi a sua trajetória? Bom, a pequena Débora, né, nasceu e cresceu na Zona Sul de São Paulo. Uhum. Morei aqui desde que eu nasci, porque eu estou aqui na casa dos meus pais, né, Uhum. Coincidentemente. Desde que eu nasci, morei, cresci, estudei aqui no bairro, em escola pública. Uhum. Sempre tive vontade, assim, de ser médica veterinária. Ah, caramba! Era meu sonho de criança. Inclusive, assim, quando eu estava no terceiro ano, prestei o vestibular, só prestei veste, se não me engano, e era mais assim para saber como eu ia me sair, porque eu já desconfiava que eu não ia muito bem, assim, no vestibular e não deu outra. Não passei, e aí no ano seguinte eu conversei com os meus pais, né, que eu achava que seria importante eu fazer um cursinho, porque ali no vestibular caíram muitas questões que eu não tinha nem ouvido falar na minha vida, Uhum. sabe? Não que o ensino aqui desse colégio tivesse sido ruim, não, mas muitas vezes o professor não consegue avançar, né, com muito Sim. conteúdo. Sim. Então acaba que a gente não vê a maioria das coisas que caem no vestibular, né, Sim. que é necessário para entrar em uma universidade. E aí eu fui fazer cursinho no ano seguinte, eu me formei em 99, aí em 2000 fui fazer cursinho, e resolvi também fazer um curso técnico, uma opção, assim, de emprego. Só que eu ia fazer o curso de técnico em administração. Uhum. Aí eu estava na fila junto com uma amiga, a gente trabalhava juntas na época no shopping, a gente foi fazer a matrícula e encontrou uma amiga lá do shopping, que estava lá também, só que ela já estava estudando, ela fazia arquitetura, Uhum. e aí ela começou a falar assim, porque tem o curso de edificações, e aí vocês vão ter desenho técnico, aí ela estava até com uma bolsinha daquelas que carrega a planta, um tubo, assim, sabe? Sei. Vocês vão andar com esses tubos e tal. Aí a gente, nossa, deve ser bem legal isso aí, né? Esse curso, vamos. Aí a gente se matriculou nesse outro curso. Nossa, na hora ali, na hora. Na hora a gente mudou. Coisa. Azul. E assim, de verdade, para mim, a única coisa que eu trago desse curso que eu não terminei, né, foi a parte de desenho técnico. Sim. Que foi o que eu mais gostei e o que eu, depois, mais para frente, eu usei lá na Servimar para fazer planta, né, nas folhas quadriculadas.
E aí, nessa época, quando eu fazia cursinho, né? E eu estudava de manhã. Aí eu vinha para casa, estudava. E quando era 5 horas, mais ou menos, eu ia para o ponto de ônibus para ir para Pinheiros, para fazer a escola técnica. E eu encontrava no ponto de ônibus um professor que era aqui do meu colégio, que inclusive ele é irmão da minha professora de química, e ele sempre pegava o mesmo ônibus que eu e a gente vinha conversando, né? Ele estava indo para a USP todo dia, porque ele estudava física, ele dava aula aqui na escola, né, de vez em quando, e aí ele falou assim para mim, se você quiser, você traz as questões que você tem dúvida e a gente vai tirando dúvida no caminho. E aí, assim, foram por vários meses, né? Imagina quanto de ônibus você andava, né? Para dar tempo de fazer isso, meu Deus. Era quase 1 hora até Pinheiros. Se não fosse mais, porque eu acho que eu saía de casa às 5 horas para o curso começar às 7. 7, pois é. Então, era bastante. E assim foi, aí ele tirando dúvida. Só que eu estudei nessa escola técnica até a metade do ano só. Depois eu desisti, porque eu percebi que eu estava fazendo muita coisa. E o curso eu não estava gostando, né? Então, aí depois esse mesmo professor, ele foi tirar fazer plantão de dúvida nesse cursinho que eu estudava. Caramba, valeu. Meio que levei o currículo dele e ele foi chamado, né? E aí, nesse ano, eu continuei insistindo em veterinária, eu prestei vestibular em várias universidades, só pública, e não passei em nenhuma. No ano seguinte, daí eu falei, mãe, vou precisar fazer cursinho de novo. Só que eu quero fazer um cursinho melhor, cursinho mais renomado, né? Aí fiz o cursinho objetivo no ano 2002, inteiro. Só que ali eu já comecei a trocar mais ideia com as pessoas, né, com o pessoal, o que você vai fazer, qual curso, qual que é legal. Eu também ficava lendo os manuais, né, da FUVEST, para ver tinha um guia, né, de profissões, e a área ambiental sempre me chamava atenção, assim, sabe? Eu sempre parava ali para ficar lendo sobre. E outra área que também me chamava atenção era química. Certo. Então, nesse ano, eu atirei para tudo que é lado. Eu acho que eu prestei ainda a veterinária, estava muito em dúvida. A gente não sabe, né, o que é. Pois é. Nessa cidade. Prestei veterinária, prestei química ambiental e prestei uma faculdade particular, porque eu falei, esse ano o ano que vem eu vou ter que estudar, né? Ter que fazer faculdade não vai ter jeito. E aí, de novo, não passei em nenhuma pública e entrei no Senac. Olha aí. Fui fazer gestão ambiental, tecnologia em gestão ambiental. 2 anos. Falei, vai ser legal, né? Um curso rápido até. Sim. E aí, depois, eu sempre com isso na cabeça. Depois que eu terminar o Senac, eu vou fazer outra faculdade. Vou continuar tentando, né? E aí, o curso foi, assim, incrível. Foi, assim, muito rico, assim, né? De conteúdo. Eram professores, assim, que eram profissionais da área. Tinha professor da CETESB, da SABESP, da IMAI, da Secretaria do Verde. Então, eles traziam, assim, muita coisa prática para a gente. Nada do GAC, né? Mas, assim, meio ambiente em geral, assim, a gente tinha muita coisa. Química, filosofia, um conteúdo que eles chamavam de... A gente tinha uma formação holística, né? Sim. Que tem uma visão de tudo, assim, né? De um todo. Todo semestre a gente tinha um trabalho integrado, que era como se fosse um TCC. Certo. Então, a gente tinha estudo do meio todo semestre. Então, a partir daquele local que a gente visitava, das empresas, de vários ambientes que a gente explorava, então, assim, foi enriquecedor. Foi uma super experiência. Tinha os eventos também que eles divulgavam, que a gente participava, palestras na Fiesp, na CETESB. Então, estava em todas lá, né? Participando. Participei do Fórum Social Mundial. Caramba! Na época. Você foi lá para Porto Alegre? Fui para Porto Alegre. Caramba, é mesmo? Que legal! O Senac fechou um ônibus, aí as pessoas que estavam interessadas foram lá, se inscreveram, a gente deu oficina de educação ambiental lá no evento, e ficou livre para assistir o que a gente quisesse. Nossa, que coisa legal, a gente ficou acampado num parque. Foi perrengado, né, porque o parque, assim, tinha acho que umas 30 mil pessoas acampadas. Do mundo inteiro, né? Mundo inteiro. Manifestações, né? Sim. Sensacional. E era horrível, assim, a parte do banheiro, né? Porque imagina 30 mil pessoas
e acho que 2 banheiros. Assim. A minha amiga, a Silvia, ela falava assim, eu vou no banheiro, vou tomar banho à noite, de madrugada, que eu acho que vai ser mais sucesso. Aí ela ia, a fila era a mesma. Tanto faz, né? Aí, por fim, a gente falou assim, não compensa ficar tomando banho todo dia, vamos tomar banho dia sim, dia não, senão a gente vai perder. Foi incrível. É o contraponto, né? O Fórum Social Mundial era um contraponto ao Fórum Econômico de Davos, né? Que é em janeiro, né? Lá em Davos, né? Na Suíça. E engraçado que foi em Porto Alegre, a primeira edição, acho que é 99 ou 2000, a primeira edição foi num desses 2 anos. Porque Porto Alegre foi a primeira cidade do mundo a estabelecer o orçamento participativo, né? Então, por conta disso, foi lá. As primeiras edições foram todas lá. Muito legal. Legal. Caramba, então até lá você foi por conta do Senac, que legal. Estava em todos. Que legal. Aí eu me formei no Senac, comecei a procurar emprego, não achava nada. Mas isso você tentou a veterinária ainda ou não? Falou, não, é aqui que eu tô, é aqui que eu vou... Não, aí eu desisti, de verdade. Eu achei que a área ambiental, assim, me fez a cabeça e falei, é isso que eu quero continuar fazendo. Inclusive, eu sabia que tinha um curso de Química Ambiental na USP, e era esse o meu foco, sabe? Falei, eu quero fazer Química Ambiental. Que é onde estudou o Rafael Sato, o Leonardo Marquesani, né, da CPE. O Leonardo era mais ou menos da minha turma, sabe? É porque eu fui de várias. Certo. Eu fui de várias turmas, depois eu conto como que foi isso. Aí, assim, eu me formei no Senac, aí acho que o ano de 2003, se eu não me engano, eu fiquei para fazer o TCC, né, para entregar tudo. Voltei a trabalhar no shopping, porque eu não conseguia emprego, então eu fazia esses trabalhos no shopping que eram temporários, na auditoria do shopping. Fazia cursinho no fim de semana, estudava durante a semana, estudava para concurso. Fui fazer concurso em Brasília, fui para o Mato Grosso, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA. E aí, por fim, esse último do Ministério do IBAMA, eu estava no shopping, aí eu fui pedir para o meu antigo chefe para me liberar alguns dias, né? Porque eu precisava viajar para fazer o concurso. Só que ele não conseguia, né? Porque, inclusive, meu contrato estava para acabar. Aí ele falou assim, olha, eu não vou conseguir te liberar, a gente vai encerrar seu contrato. Se você precisar, daí você volta, acho que eram 6 meses que eu tinha que ficar fora, né? E aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você vai conseguir alguma coisa na sua área, você não vai voltar mais. E dito e feito, né? Não foi em concurso. Quando eu voltei, daí a Silvia, né, que era essa minha amiga do Senac, Silvia Molinas, o que aconteceu? Ela entrou, ela também, né, queria fazer outro curso. No ano seguinte, ela já entrou. E aí ela pegou e começou a fazer um estágio na Servimar. E aí ela ficou sabendo de vagas, né, que eles estavam contratando pessoas para fazer campo. Certo. E aí ela mandou meu currículo, eu mandei para ela mandou, e aí eu fui chamada para entrevista. E aí eu fui chamada para trabalhar na Servimar. Olha aí. Só que tinha um porém. Eu não tinha carteira de motorista. Nossa Senhora. Teve 2 que falaram algo parecido aqui, só que elas tinham carta de motorista, mas não sabiam dirigir, né? A Andressa e acho que foi a Aline também. Pois é. Assim, acho que muitas pessoas aprenderam a dirigir nos golzinhos da Servimar. Da Servimar, pois é. Aí, assim, a condição para eu entrar na Servimar foi essa. Você sai daqui agora e vai se matricular na autoescola. Caramba. Aí eu fiz isso e comecei a trabalhar lá. Não sabia nem o que eu ia fazer. Não sabia nada. Não sabia nem que era um posto de monitoramento. No meu primeiro dia, o que tinha de bolha no meu pé, por causa daquela bota de segurança, sim. me deixaram monitorando um monte de poço numa quadra, assim, lá em Cubatão. Fiquei lá monitorando o poço a manhã inteira. Às vezes não conseguia abrir com a chave de fenda, tinha que ficar, sabe, chutando o cadeado para ver se abria. Você sozinha? Sozinha, porque a pessoa me ensinou a monitorar, né? Ela monitorou uns 2, 3 comigo. Aí ela falou, agora eu vou para outro projeto que é aqui perto, porque o pessoal da sondagem está chegando lá. Então a gente vai começar lá, daí na hora do almoço eu venho te buscar. Aí eu, beleza. E deu tudo certo.
meu pé encheu de bolha, né? E assim foi. Nossa senhora, meu Deus. Bom, você tirou carta. Aí, tirou carta tranquilo. Então, aí fiquei assim alguns meses, né, fazendo as aulas práticas, tinha aquelas aulas teóricas. Ali também foi difícil, porque eu lembro que era uma semana inteira de aula teórica e você não podia chegar atrasado, porque você tinha que entrar com a digital. Certo. A presença era marcada na sua digital. Acho que uma ou duas vezes eu estava em campo e eu não conseguia chegar no horário certo, porque eu me matriculei lá perto do escritório, mas eu nunca estava lá no escritório. E aí foi atrasando, né? Porque aí eu não conseguia assistir a aula naquele dia, por exemplo, eu perdi uma quinta, eu só ia conseguir fazer a aula da quinta que vem. Sim. Que era a mesma aula, né? Sim. Mas aí eu fiz, assim, eu lembro que eram 10 ou 15 aulas obrigatórias, eu fiz 30. E pedia também para o instrutor me levar em rodovia, em avenida que andava mais rápido, sabe? Porque trabalhar dirigindo, né? Sim. E aí no começo eu ia bastante para campo de caminhão, né? Que a Servmar tinha uns caminhões cabine dupla. Sim. Então eu ia de carona, ou então eu ia com alguém, assim. A gente tinha muito projeto em Campinas. Então, vira e mexe, assim, tinha alguém que estava fazendo alguma coisa em um posto de gasolina em Campinas e eu ia para outro. Sim. Então, a pessoa me deixava lá e depois do dia me buscava. Sim. Débora do céu, eu não sei não, acho que a veterinária seria mais calma, hein? Foi conturbado, né? Aí, sabe como eu entrei na química? Foi até inusitado também. Eu estava sendo treinada num campo, e aí um colega meu falou assim, na hora do almoço eu vou lá no banco comprar o manual da FUVEST, que eu vou prestar FUVEST. Eu falei, acho que eu vou também. Vou comprar o manual também, não boa ideia. Fazendo nada. Aí comprei o manual, fiz a inscrição para Química Ambiental e fiz a prova, né, sem ter estudado nada. Para não dizer que eu não estudei, sabe o que eu fiz? A gente sempre viajava ali com os amigos, né? E a gente acampava muito. Então, eu levei os resumos daquelas obras literárias que caíam. Eu levei para ler. Falei, em vez de levar um livro, eu vou levar o resumo das obras literárias. Certo. Aí fiz a prova, fui para a segunda fase, bem calma, assim, sabe? Acho que aquilo fez a diferença, foi a tranquilidade. Não estar sob pressão, sabe? De ter dado aquele tempo ali para a mente, né? Absorver todo aquele conteúdo. Fui para a segunda fase, fiz a prova. E aí, no dia de sair o resultado, eu tinha um campo marcado, interior de Santa Catarina. E aí, eu conversei com a minha chefe na época e falei que ia sair o resultado. Na época, saía no jornal, né? Sim. Aí ela falou assim, faz o seguinte, vem de mala, vem pronta. Você pega o jornal de manhã, vê se você passou. Se você passou, a gente vai cancelar o campo, a equipe já vai sair daqui no mesmo dia que você, então a gente tenta adiar isso aí. Porque eu ia precisar fazer matrícula, né? Sim. Agora, se você não passar, daí você vai. Fechou. Aí peguei a lista lá, não tava meu nome, fui embora para, nem lembro o nome da cidade, era perto de Lages, bem longe. Aí eu cheguei lá, perto da hora do almoço, aí eu encontrei o pessoal da sondagem, aí a gente foi almoçar, eu tava lá no almoço pegando meu comida lá, a Silvia me ligou. Aí ela falou, você não sabe o que foi? Ela falou, você tá em primeiro lugar da lista de espera. Caramba, meu Deus do céu. Nossa, só falta ninguém desistir agora, né? Não, isso não acontece, jamais. Aí eu fiquei naquela aflição, né? Falei, nossa, será que vão me chamar? Aí deu tempo de terminar o campo, aí voltei para São Paulo, aí saiu a segunda lista e eu tava lá. Legal. Aí na segunda chamada. Nossa Senhora. Só que eu fiz uma estratégia, né? Eu sabia que Química Ambiental era muito concorrido. Era tipo uns 30 por vaga na época. E a licenciatura não, era uns 10 por vaga. Certo. Aí eu prestei licenciatura, porque eu sabia que tinha prova de transferência interna. Tá. Então eu entrei em licenciatura certo. e lá pelo segundo ano eu prestei a prova de transferência interna. Então era prova, tinha que ter vaga, claro, né? Mas sempre alguém desiste, né? Tinha que ter a vaga,
se o número de inscritos para concorrer a essa vaga fosse maior do que o número de vagas, eles faziam uma prova. E aconteceu comigo, eu tive a prova. Eu dei muita sorte, porque eu peguei para estudar a apostila da professora de Química Geral. Falei, acho que eu vou estudar Química Geral, porque a gente teve só isso por enquanto, né? De Química, eu estudei tudo aquilo de Química Geral e caiu a maioria do que eu estudei. E aí fui para Química Ambiental. Só que aí aconteceu outro problema, né? Eu fui contratada para fazer campo. Sim, pois é. Estudar. Pois é. Aí conversei de novo com essa mesma chefe, né? E aí ela falou, você não consegue trancar? E aí o ano que vem, né, que eu tinha só 6 meses de campo, eu precisava de mais, né? E eu tava adorando, eu não queria abrir mão disso. Nem de um, nem de outro. Aí eu falei, eu vou lá ver se eu consigo trancar. E conversei com o professor, eu não conseguia trancar, porque era primeiro semestre. Sim, aí ele falou, Ele falou, e se você reprovar por falta, você também perde a vaga. Sim. Aí ele falou, faz o seguinte, você tranca algumas disciplinas e fica com um número mínimo de créditos. Aí eu fiquei com 12 créditos. E aí ele falou, e vem no dia de prova. Certo. Vem só nos dias de prova, mesmo que você tire 0, mas pelo menos você vai marcar a sua presença. Sim. E também vem sempre que você puder. Sim. Para assinar a lista de presença. Isso. Aí eu fiz isso, né? E aí não perdi a vaga, reprovei nessas disciplinas que eu me matriculei. E aí em 2006 eu comecei Não, 2007. Eu entrei em 2006. 2006 eu perdi o ano inteiro. Aí o segundo semestre eu tranquei. E aí em 2007 eu comecei a estudar de verdade. Aí me puxaram para o escritório, eu fiquei mais na parte de relatório. Eu ia para campo só quando tinha, sei lá, semana do saco cheio na faculdade, ou nas férias, aí eu ia para campo. Mas fora isso, eu ficava mais no escritório. Caramba! Mas aí também, vamos falar que facilitou um pouco, né? Mas facilitou um pouco, mas não muito, porque você morava na Zona Sul de São Paulo. Aí Servimar, ali, né, também na Zona Sul, mais longe de onde você morava, e a USP muito longe. Era bem difícil, porque eu lembro de chegar atrasada todo dia na aula. Ou às vezes eu fazia até campo mesmo, mas em São Paulo, sem viajar. E eu ia direto do campo. Aí eu lembro que assim, aí às vezes eu ia com o carro da empresa, né? Tava tudo bem com o carro. Mas a gente tinha que tomar muito cuidado com os equipamentos. Principalmente o Gastec, que valia mais que o carro. Com certeza. Aí sabe o que eu fazia? Eu tirava o Gastec de dentro da maleta, né? E enfiava ele na minha mochila. Sim. Entrava com ele na sala de aula. Entrar com a maleta do Gastec também, que daí é demais, né? Eu achava que eu estava carregando dinheiro, né? Ia ser mais arriscado, não é verdade? Aí eu fazia isso, mas era bem difícil, porque em geral eu saía daqui da casa dos meus pais, ia de ônibus para Servimar, pegava ônibus cheio. Sim. E aí eu até brinco, assim, eu falo com as pessoas que a diferença cultural, assim, é muito grande, o choque, assim, que você tem, né? Porque eu pegava ônibus aqui de manhã, muitas vezes eu não conseguia nem entrar de tão cheio e as pessoas iam penduradas na porta, sabe? Sim. E aí à tarde, quando eu ia para a USP, aí eu pegava o metrô, descia ali na Clínicas, não tinha ainda lá no Butantã, né? Aí eu ia na Clínicas e pegava o ônibus. Aí ali, o ônibus, o motorista não saía enquanto as pessoas não entrassem e ele não conseguisse fechar a porta do ônibus. Aí eu chegava mais atrasada ainda, porque o ônibus ficava meia hora ali parado esperando as pessoas se acomodarem, sabe? Sim. Mas é um choque cultural, assim, grande. E aí na volta também, né? Saía da faculdade 10 e pouco, chegava em casa 11 e pouco da noite. E no dia seguinte tinha que pegar o ônibus às 6 horas, né? Assim, 6 e pouco, né? Pois é, porque o nosso horário de entrada na Servimar sempre foi 7h30 da manhã. 7h30. Bem cedo. Das 7h30 às 5h30, então era um horário bem puxado. Nossa, ainda, né? Sim. Mas hoje a gente tem a facilidade do home office, né? Então ajuda muito. Mas você está também no outro estágio da carreira, né, Débora? Então também tem isso, né? um pouco diferente, né? A gente assume mais, assim, as responsabilidades e tem as nossas datas de entrega, né? Então,
Então, não tem jeito, né? Então, se você vê que está apertado aqui, você acaba compensando, né, num outro horário. Sim. E tá tudo certo, né? Precisa... Agora tem filha, né? Então, tem que levar ela no médico. Então, vai levar ela no médico, vai fazer as coisas que são importantes, mas depois volta e compensa aquilo, né? E fora que a gente tem mais agilidade também, né? Para fazer certas coisas, Sim. né? Que antes não tinha. Não, muito melhor, sem dúvida nenhuma. Mas você conheceu o seu marido na Servimar ou não? Foi. Ah, é? Conheci o Arnaldo na Servimar. Caramba! Foi em 2008. É. A Servimar contratou... Ele tinha acabado de se formar. Ele é da turma do Daniel Rocha. Ah, tá. Legal. Aí entrou os dois. Uhum. E a gente se conheceu assim... eu estava voltando de um campo. E a gente tinha um almoxarifado lá em Diadema. Aí era uma sexta-feira, e aí eu estava indo levar o material, os equipamentos para devolver lá. E ele estava pegando algumas coisas porque ele ia para o Uruguai. Caramba. E aí, quando eu cheguei lá no almoxarifado, lá tinha um estacionamento interno e estava tudo lotado. Só que eu tinha muita coisa para descarregar, porque geralmente a gente, quando estava lotado lá dentro, a gente parava na rua. Aí eu falei, poxa, mas eu tenho um monte de coisa para descarregar. Posso deixar o carro ali rapidinho, eu tiro as coisas do carro e depois eu ponho o carro lá fora. Aí o porteiro liberou, só que aí eu parei o carro bem na frente do Arnaldo. O carro dele ficou que nem louco atrás de quem estava com o carro, porque ele precisava sair. Ele tinha que sair, não tinha alguém atrapalhando o carro dele. Era eu. Nossa senhora, que coisa, né, mano do céu? Aí ele foi para o Uruguai e eu, enfim, aí vida que segue, né? Aí só fiquei sabendo, entrou 2 geólogos e tal, né? Um já foi para o Uruguai, que não sei o quê. Inclusive ele reclamou que atrapalharam ele para sair do carro e tal. Pois é. Aí passou um tempo, nem me lembro assim quanto, mas, que nem eu falei, eu sempre viajava com as minhas amigas lá da Servimar, né? Então a gente vira e mexe, marcava de acampar em algum feriado. E aí a gente marcou de ir para uma praia lá em Ubatuba, a última praia de Ubatuba, chama Camburi das Pedras. Aí eu, a Silvia e a Mareguinha. Aí a gente ia com o meu carro, né? E ainda tinha mais vaga para 1 ou 2 pessoas que quisessem ir, né? E aí você já dirigia tranquilamente, né, Débora? Aí eu já dirigia, foi... depois de um tempo, assim, minha mãe também liberou o carro dela para eu fazer esse trajeto, né, da Servimar, faculdade, Certo. casa, e facilitou muito minha vida, sabe? Imagino, nossa. Então, a gente meio que dividia as despesas ali com o carro e ela não usava muito carro durante a semana, então durante a semana o carro ficava comigo e no fim de semana com ela. Legal. Bom, mas conta aí, você tinha vaga no carro ainda? A Marega encontrou o Arnaldo no elevador e aí ela chamava ele de Haroldinho, né? Falou assim, Haroldinho, a gente vai pra praia no feriado, vamos? E ele ficava muito sozinho aqui em São Paulo, porque a família dele é do interior. Aí na hora ele falou, vamos? Bora, né? E aí foi isso, né? Aí a gente foi nós 4 pra praia, e aí ali a gente começou a se conhecer e começou a namorar. Não foi ali, foi um pouquinho depois. Mas ele ficava muito no Uruguai, sabe? Aí tem até uns amigos dele uns colegas do Servimar que fica falando, pô, você fez meu amigo Spree, né? Porque ele ficava muito no Uruguai, mas eu estava focada na minha faculdade, eu não queria... Eu precisava me formar, sabe? Sim. Eu sofria demais com aquilo. Sim. Porque nessa vida corrida eu acabava reprovando algumas matérias, sabe? Então eu falo que foi mais difícil sair da faculdade do que entrar. É verdade. Eu também, né? Foi muito difícil. A gente passava, eu e meus amigos da faculdade, às vezes a gente passava o final de semana lá no Centro Cultural estudando, para dar conta, sabe? Sim. De passar. Tinha umas disciplinas lá que, meu Deus, a gente brincava que reprovava tanta gente que no próximo ano eles iam ter que alugar o velódromo lá da USP para dar aula, sabe? Química orgânica era o terror de todo mundo, assim, sabe? Eu
quase não me formei por causa de química orgânica, mas deu tudo certo. Ainda bem, né? Ainda bem. Então eu vivia nesse sofrimento, sabe? Poxa, eu trabalho demais, não tô conseguindo me formar, né? Nessa vida corrida. Precisava sair da Servimar, mas o que eu vou fazer, sabe? Ficava com isso na cabeça. Aí a Servimar entrou numa crise lá em 2009. Toda semana saía uma leva de pessoas. E aí, em uma delas, eu fui demitida. Eu e 4 pessoas ao mesmo tempo, assim, sim, sabe? Sim. E aí, eu sofri, claro, né? Ali na época. Só que eu vejo hoje que aquilo foi o melhor para mim. Foi o melhor que aconteceu. Eu ainda insisti em trabalhar em outras consultorias. Fiquei 15 dias em uma. Depois eu fui fazer estágio em uma outra, que eu falei, acho que estágio vai ser melhor. Mas não foi tão bom, porque eu aprendi muito nesse estágio em GAC, porque ali eu escrevia muita preliminar. E fazia algumas pesquisas de alguns compostos químicos, sabe? Eles queriam um estagiário de química para ficar pesquisando sobre comportamento de alguns contaminantes. Mas eu escrevia muita preliminar, eles prestavam serviços para uma grande construtora. Então a gente investigava muito terreno. Então fazia ali aquele trabalho investigativo mesmo, de preliminar. Às vezes ia para campo também. E aí eu comecei a perceber que eu estava ficando tão estressada quanto eu estava antes, né? Pois é. Apesar da minha carga horária estar menor, não estava adiantando muito. E aí abriu umas vagas para no almoxarifado de reagentes químicos e de resíduos químicos. Eles precisavam de 4 pessoas para catalogar tudo que eles tinham xarifado. Porque, assim, é uma área que tem várias estantes. São várias áreas, na verdade, porque eles separavam. Tipo, tinha uma salinha dos corrosivos, tinha a salinha dos inflamáveis e tinha a salinha dos reagentes em geral. Então, eles começaram pela salinha do geral, assim, que tinha, mais de 2.000, assim, tipos de produto químico. Então, a ideia era catalogar tudo aquilo e colocando numa planilha de Excel e colocando porque eram de vários professores. Cada professor tinha uma estante, então a gente tirava dali de dentro, colocava num carrinho e ia catalogando. Meu Deus. Abriu essas vagas, eu me inscrevi, só que o professor não me chamou outras pessoas. E um amigo meu entrou. Aí eu fiquei triste, né? Porque eu achei que aquilo ali ia ser legal para mim. Aí eu ficava sempre perguntando pro Felipe, que era esse meu amigo, como é que tava lá. Ele falava que era bem legal e tal. Aí, do nada, uma pessoa saiu. Aí ele falou, o fulano saiu. Foi fazer estágio em outro lugar, abriu uma vaga. Manda seu currículo. Aí eu mandei. Ele mesmo foi lá, levou pro professor. Ficou falando de mim e tal. Aí o professor não queria me contratar. Ele nunca falou o porquê, mas eu até fiz um discurso lá na hora que ele me chamou para conversar. Falei, eu sei que talvez você não queira me chamar porque eu já trabalhei, eu já ganhei bem mais do que eu vou ganhar aqui. Então, talvez você pense que eu não vou querer ficar, mas o meu foco é me formar. E aí eu sei que esse trabalho vai ser bom, porque eu vou estar aqui na faculdade, eu vou estar em contato, né, com os meus colegas aqui, a gente vai conseguir estudar, vai ser bom. E aí ele me chamou. Aí eu comecei a trabalhar lá e eram 4 horas por dia, sabe? A gente ganhava uma bolsa. E era incrível, assim, sabe? Era muito legal. Catalogou muita coisa, deu muito trabalho. Depois a gente foi para o computador para pesquisar o CAS de todos esses produtos. Aí teve várias histórias, né? Aconteceu um acidente com um colega nosso, ele deixou cair um vidrinho. Meu Deus do céu. E o vidrinho respingou no pé dele e ele não falou nada. Quando ele chegou em casa, o pé dele tava uma bolha, assim, meu Deus gigante. Do céu, meu Deus. E aí eu fui ficando lá, aí eu virei estudante de verdade. Eu aproveitei, ficava o dia inteiro. Eu fazia aula de pilates de manhã, eu fazia aula de corrida à tarde, eu fui fazer iniciação científica lá na oceanografia. Eu trabalhei fazendo análises químicas num laboratório de química orgânica marinha, sabe? Eu toquei na bateria. Até isso eu fui fazer. Vamos tocar na bateria? Vamos. Aí a gente se inscreveu e tocava caixa. Caramba. Tinha até um professor de uma escola de samba que dava aula pra gente. Nossa Senhora.
Aí a gente participou de um campeonato no torneio Interquímicas de baterias. Sei. Só que foi um fiasco, né? Porque, nossa, foi horrível. Mas foi uma experiência boa. Sim. De estudante mesmo, assim, sabe? Sim. Nossa, como era legal. E eu acabei ficando lá no almoxarifado, acabou o contrato. E aí, como acabou o contrato, a professora lá da oceanografia, ela falou assim para mim: Débora, se você quiser ficar aqui, eu consigo uma bolsa para você. Aí eu falei, acho que eu quero, né? Porque é melhor ganhar um pouquinho, né? E ficar aqui na faculdade. Sim. E aí eu falei isso lá no almoxarifado. Eles falaram, não. A gente consegue uma bolsa para você também. E aí eu fiquei no almoxarifado. Eles começaram a me pagar uma bolsa com verba do laboratório, do professor que era responsável lá. E aí a Patrícia de Vita, que era a responsável lá pelo almoxarifado, ela conhecia a Neuzete, que era gestora ambiental e começou a trabalhar no Instituto Butantan, no setor de gestão ambiental, né, que estava começando, tinha acabado de começar, em 2012. E aí a Neuzete ligou para a Patrícia, eu estava lá nesse dia, eu até ouvi a Patrícia falando assim, tem uma fresquinha. Porque o Butantan tem área de produção, área de pesquisa, e principalmente a área de produção, eles estavam com um problema enorme porque eles não podiam acumular resíduo nas áreas, né? Por conta da Anvisa e tudo mais. E aí ela queria um químico, só que eu não tinha me formado, eu estava me formando naquele semestre. Aí eu fui lá fazer entrevista, fiz a entrevista com a Neuzete, com outras duas pesquisadoras lá, a Giovana e a Sônia, né, já falaram assim lá na hora que gostaram de mim e tal, e que iam me dar resposta, mas estava meio que quase certo que seria eu. E aí eu comentei, eu falei, olha, mas eu ainda não fiz minha última prova, eu não sei se vou passar, né? E aí na semana seguinte eu fiz a prova de Química Orgânica. Essa prova. E aí eu lembro que eu precisava, tipo assim, de 6 ou 7 para passar, e ficou faltando meio ponto. Só que quem dava monitoria nessa turma era uma amiga minha que entrou comigo no mesmo ano, lá em 2005, quando eu tranquei. Certo. Ela já estava no mestrado nessa época e ela era monitora. Aí eu fui lá, falei, Tati, pelo amor de Deus, olha comigo a prova, vamos ver se o professor não deixou passar alguma coisa e tal. Ela falou, não, foi a gente que corrigiu, vamos dar uma olhada, né? Foram os monitores que corrigiram. Aí a gente conseguiu achar lá uma questão que ela poderia considerar um pouquinho mais, sabe? E aí eu me formei. Caramba, que sorte também, né? Aí tinha outro problema, que era o diploma. Formei, mas e agora? Sim, aí fui lá na secretaria, falei assim, olha, acabei de conseguir um emprego e eu preciso do diploma. Como que faz, né? Eu fiz minha prova agora, essa semana. Aí eles falaram assim, não, fica tranquila, porque assim como você, tem vários outros alunos que já entraram no mestrado e também precisam do diploma. Então a gente faz uma colação de grau emergencial, negócio assim. Certo. Aí eu fiz a colação de grau junto com o pessoal lá do mestrado. E comecei no Butantan em agosto de 2012. Me formei e já fui lá para o Instituto Butantan. E você, como era gestora ambiental também, né? Isso deve ter contado bastante a favor ali, né? Contou. Lá eu lembro que era o início, né, do departamento. Então, eles tinham muitas reuniões da comissão de resíduos, que eles fizeram uma comissão, e essa comissão era composta pela diretora lá, nunca sei esses nomes, mas era a Neuzete, né? E eram vários outros pesquisadores, funcionários de outros departamentos do Instituto. Então, uma vez por mês, eles se reuniam para definir como seria essa gestão, né, ambiental e de resíduos. Aí eles formaram vários grupos de trabalho, que eles chamavam de GT, e aí a gente se dividia para definir internamente. Então, eu participava do GT Químico,
GT radioativo. Depois a gente formou mais um GT que era medicamento e o GT de embalagens. E nesses grupos a gente ia definindo os próximos passos, né? Então, um dos primeiros passos para o químico lá no Butantan foi fazer o catálogo de todo o passivo que tinha lá dentro. Meu Deus. E aí a Patrícia, o David lá do almoxarifado lá do Instituto de Química, eles me ajudavam muito. E a Patrícia também, como era parceira lá da Neusete, ela dava aula para o pessoal. Então, uma das coisas que eles fizeram foi cada área escolhia uma pessoa para ser o facilitador. Então, a gente tinha contato com o facilitador. Certo. Então, promovia treinamento, né, para eles. A gente conversava diretamente com eles para ajudar eles a fazerem a segregação dos resíduos deles. E aí a gente foi desenvolvendo um super trabalho lá, sabe? Eu fiquei lá 2 anos e meio, mas foram, assim, intensos, assim, de muito trabalho e de, sabe, implantação de tudo. Foi de muito crescimento. Às vezes precisava fazer alguns mutirões para separar resíduo, mas na parte do químico foi legal porque esse catálogo que a gente fez, do passivo químico, a gente recolhia tudo que era de produção e guardava num abrigo. Enquanto isso, a gente corria com a papelada, com tudo que precisava para fazer o transporte desse resíduo, né, com todas as normas ali aplicadas. E a gente fazia também esse catálogo para descobrir o quanto que a gente tinha de passivo ali, sabe? Sim. E aí foram 16 toneladas no primeiro ano. Meu Deus do céu, é bastante. Teve, assim, um evento lá, meio inusitado, né, que a gente recolheu o resíduo de um setor, e às vezes eram uns frasquinhos, assim, da década de, sei lá, 50, 60, uns frasquinhos, assim, muito antigos, que às vezes eram tampados com rolha, sabe? A gente caiu na besteira, assim, no começo a gente recolhia para depois pesquisar. E depois a gente fez o contrário. Sim, lógico. Por quê? Porque olha o que aconteceu, a gente recolheu um resíduo que ele se chamava ácido pícrico. Quando a gente foi pesquisar sobre ele, eu tinha uma estagiária, que é minha amiga até hoje, ela já era minha amiga, né? Ela me ajudou muito. Quando a gente foi pesquisar, ela que descobriu isso na FISPIC, que esse produto, ele, com um atrito, ele poderia explodir. Meu Deus do céu! Nossa senhora! Gente, já pensou se a gente derruba isso no chão? Pois é. Ou a gente carregava resíduo num carrinho. Sim, tá batendo o negócio. No paralelepípedo, sabe? Então, toda vez depois disso, que a gente tinha ácido pícrico para recolher, eu ia com ele assim na mão. Sim. Um por um, né? Assim. Um por um, E ainda ia ameaçando o motorista, né? Tipo, se você não dirigir direitinho, eu vou soltar. Brincadeira, né? Pô, 16 toneladas, o prédio até ficou mais leve, né? Assim, até subiu um pouco o solo, assim, né? Mas era espalhado pelo instituto inteiro, sabe? Era muita coisa espalhada. E aí a gente começou a catalogar tudo e antes fazer a pesquisa. Por quê? Porque quando a gente recolhia, a gente já segregava por compatibilidade e reatividade. Então, cada grupo ficava no seu espaço ali, sabe? Tinha uns vidrinhos escrito varíola, né? Assim. Nossa, tinha uns bem peculiares, assim, né? Uns frasquinhos até bonitos, assim, sabe? Nossa Senhora. Uns garrafões, às vezes a gente achava, assim, que era até bonito para fazer decoração. Sim. Essa do ácido pícrico, a Patrícia ajudou a gente na época, daí ela falou assim, esse daí você pega e coloca num frasco com água, porque ele hidratado, ele não tem problema. Então, a gente ia colocando todos esses com água. Então, assim, vira e mexe, aparecia, assim, alguma coisinha que a gente precisava dar um tratamento especial. Precisa ser químico, além de saber de gestão de resíduos, tinha que ser químico também, né? Porque é muito detalhezinho, né? Muito detalhe, A gente publicou um livro recentemente, tem uns 4 anos. Na época, a gente escreveu um guia prático, né? Guia prático de destinação de resíduos, de serviços de saúde. Certo.
E aí foi bem legal, porque várias pessoas que já tinham saído participaram, sabe? Foi legal também, porque a gente tinha muita oportunidade, assim, de participar de tudo, sabe? Então, a gente participava de prêmios, a gente mandava artigo para concorrer a algum prêmio, a gente vira e mexe ganhava. Então, a Neuzete chamava a gente para ir lá no palco para receber o prêmio junto com ela, sabe? Legal. A gente escrevia artigo para publicar em revistas. Então, foi muito legal. E como é que você volta pro GAC depois disso, Débora? Depois disso, o Arnaldo, ele foi para... Depois não, né? No meio disso, ele foi para Petrópolis. O Arnaldo foi trabalhar numa cervejaria na gestão de recursos hídricos. Ah, caramba! Fora do GAC também. Fora do GAC. E aí ele foi em 2012. Foi no mesmo ano que eu entrei no Butantã. Ou 2013, agora eu não me lembro. Mas eu sei que a gente tinha acabado de morar junto. Certo. Porque eu lembro que eu comecei no Butantã em agosto de 2012 e em setembro, mais ou menos, a gente já estava morando junto. Legal. Eu acho que foi em 2013 que ele foi para Petrópolis. E aí ele foi, eu falei, você tem que ir, porque é uma puta oportunidade, né? Mas eu não queria largar o Butantã agora, eu não quero ir agora, mas eu vou depois. Aí o que eu fiz? Eu me matriculei numa pós de Química Industrial, para ver se, de repente, eu conseguiria algum emprego quando eu fosse para Petrópolis. Certo. Porque lá tem algumas indústrias, né? E aí eu fiz a pós de Química Industrial na Unifiel. E em 2015, em fevereiro de 2015, eu saí do Butantã e fui para Petrópolis. E ali a gente ficou até final de 2019. Eu não consegui nada na área ambiental. A pouca coisa que eu fazia, assim, que não era tanto na área ambiental, mas era um pouco mais acadêmico, assim, era ajudar uma pesquisadora que era uma das minhas orientadoras lá do Butantã. Eu ajudava ela com algumas demandas dela. Então, ela me passava e a gente trocava ideia, eu ajudava ela. Algumas monografias que ela precisava corrigir, ou alguns gráficos que ela precisava construir, sabe? Então, eu dava um suporte para ela, mas pouquinho, bem pouquinho. Aí uma amiga minha me indicou para uma empresa de sinalização de trânsito, estava precisando de uma pessoa para ficar no escritório de Petrópolis, certo. Porque o meu chefe, na época, ele tinha a empresa no Rio de Janeiro, mas ele não estava mais querendo ficar indo para o Rio todo dia. Não estava bom para ir todo dia, né? E nem ficar em casa. Então, ele abriu um escritório e precisava de alguém para ficar lá, para atender telefone, para ajudar ele, né, com algumas demandas, pagar conta, ir no banco. E aí eu ficava nesse escritório. E foi, assim, muito tranquilo ficar lá, porque eu tinha muito tempo, então eu estudava, sabe? Eu ajudava a Sônia com algumas demandas dela, e fazia meu trabalho tranquila. E aí a gente teve a Clarice, em 2017, e aí eu fiquei de licença, né, nos 4 meses, e aí o meu chefe queria saber se eu ia voltar, né? Aí eu falava, não, vou voltar, tô tranquilo, tipo, é só uma criança, né? Tipo, só que aí na hora que ela nasceu, eu falei, meu Deus, eu não vou voltar, não. Não dá pra voltar assim, não. Aí eu falei pra ele, não vou voltar, não. Aí ele falou, não, a gente pode pôr o berço dela aqui, você traz as coisas dela, traz brinquedo, traz tudo que ela precisar, e você não precisa entrar no seu horário que você está registrada, né? Pode entrar mais tarde. Você fazendo o seu serviço é o que importa. Falei, tá, então, fechou. Aí eu trabalhei com a Clarice 1 ano lá no escritório. Caramba! Então, ele era muito gente boa, sabe? Ele foi muito legal. Ele tinha uma sala lá que... Ele tinha a sala dele, que era no andar de cima, mas ele nunca ficava lá, porque era eu e ele. Certo. Então, era muito ruim ele ficar lá de cima gritando, né? Sim. Então, ele ficava na salinha do lado, na sala de reunião, que tinha um janelão de vidro, assim, para as montanhas, era demais, sensacional. E aí ele falou assim, não, fica nessa sala, que é maior, né, na sala de vidro. Então, a gente transformou a sala de vidro na minha sala, com o berço, as coisas, tudo. E assim foi por 1 ano, até que ela começou a andar, subir escada, né, e foi para creche. Fica meio perigoso, né?
E aí eu volto para o GAC em 2019, quando o Arnaldo foi desligado da cervejaria. Ele fez o papel dele ali e a cervejaria também não estava muito bem, então resolveram que precisavam cortar alguns gastos, cortaram o Arnaldo, porque outras pessoas podiam conduzir o que ele fazia lá, porque ele deixou muito bem estruturado, sabe? Obrigado, então, achamos a água aqui, tá bom? Tchau. Tchau, é isso. Obrigada. E a gente sempre conversou, o dia que você sair da cervejaria, a gente não tem mais o que fazer aqui, eu não consegui emprego na área, só se a gente for trabalhar no Rio, aí eu acho que rola. Certo. Mas a gente não queria morar em Petrópolis e trabalhar no Rio, não ia ser legal. Então a gente resolveu vir embora, então fiquei lá um mês para cumprir meu aviso e viemos para São Paulo. E nisso o Arnaldo já foi mandando currículo, né? Aí ele foi chamado para uma consultoria, já começou a trabalhar em 2019 mesmo, talvez legal. Em novembro ou dezembro. Acho que foi em novembro. E eu também, assim que cheguei em São Paulo, eu comecei a disparar uns currículos e mandar para as pessoas conhecidas, né? Sim. E aí, um dia do nada, me liga o Renato, que era da Rastec, que hoje está na Servimar, perguntando se eu podia fazer uma entrevista. Aí, beleza, eu fui fazer a entrevista, e eu fiquei, gente, mas eu não mandei currículo para a Rastec, né? E no final, eu disse que foi uma amiga minha da época que eu fazia estágio, que eu trabalhei com o setor imobiliário, fazia preliminar. Sim. Eu mandei meu currículo para ela, e ela era, naquela época, ela era cliente da Rastec. Né? Tá. Caramba. Ela estava no papel de cliente. E ela me indicou. E aí eu fui fazer a entrevista, mas na hora ali, eu achei que eles não iam me chamar, porque a famosa pergunta, né? Você tem disponibilidade para fazer campo? Aí eu falei, não tenho. Sim. Por quê? A gente tinha uma criança pequena. Sim. O Arnaldo já estava trabalhando. Sim. Ele ia para campo. Eu não posso ir para campo. Vai que os dois vão para campo ao mesmo tempo, né? O Arnaldo foi para campo e eu não. Aí eu falei, não tenho disponibilidade. Mas aí uma pessoa que estava lá fazendo a entrevista falou, eu acho que não tem problema, porque ela pode ficar com os projetos do Rio e o pessoal lá do Rio é que faz, né? Tudo e tal. Só precisa coordenar essa galera. E aí deu certo, me chamaram. Comecei lá, acho que em dezembro de 2019. E aí logo veio a pandemia, isso, né? Isso que eu ia falar. Em março de 2020. Veio a pandemia. Aí ficou todo mundo em casa, criança. Eu e o Arnaldo na mesma mesa. Ele falava alto pra caramba. Até a gente se ajeitar e cada um ficar num quarto. Demorou um tempo. Foi tudo muito difícil, né? Criança chamando o tempo inteiro. E você tem que dar atenção, né? Porque a sua prioridade é a criança, né? Então, às vezes demorou, assim, para cair minha ficha disso, sabe? Teve até um episódio que chamaram uma reunião geral, e aí eu entrei na reunião e a Clarice acordou. Aí o Arnaldo subiu para pegar ela, e quando ele tava descendo com ela no colo, assim, da escada, eu sabia nem mexer no Teams direito, peguei o computador e fugi pro carro. Todo mundo vendo aquilo, gente. Porque se a sua filha visse você, ia querer você, né? Assim. Exato. Ai, como era difícil. Ainda um pouco, né? Mas hoje em dia a gente consegue gerenciar melhor isso, né? Sim. Débora do céu. E daí você resolve entrar lá na pós do Senac um pouquinho depois, assim, ainda, né? Tinha pandemia ainda. Mas você resolveu. Eu queria entrar logo que eu entrei na Rastec, né? Só que, como começou a pandemia, as aulas começaram a ser online, né? Praticamente só online. Naquela turma lá do meio de 2020 foi isso. Aí eu pensei, aula online não é para mim. Eu não vou conseguir acompanhar direito, então eu vou esperar um pouco. Aí eu esperei e entrei lá em 2022. Né? Foi isso, né? Foi? Não lembro. É isso aí. Junho, né? No meio do ano de 2022, é isso aí. Aí entrei em 2022 e aí foi bem mais tranquilo, porque as aulas eram quase todas presenciais, aí uma outra era online, e deu para acompanhar bem, eu consegui me atualizar, porque quando eu voltei, sinceramente, eu me sentia uma pessoa do passado que chegou no futuro, assim, sabe?
O GAC tava diferente, né? DD38, não sei o quê. Tinha acontecido bastante coisa nesse meio tempo, né? Muita coisa, até assim, na vida pessoal, sabe? Tipo, Uhum. tava tudo muito estranho, parecia que eu vinha do futuro. Eu cheguei no futuro, assim, Uhum. sabe? Totalmente desconectada. Uhum. Uma pessoa que me deu muita força nesse momento e que me acolheu, assim, né? Foi a Camila, né? A Certo. sua aluna. Sim, sim. Ela, ela me chamava para sair, a gente ia bater papo, a gente ia Uhum. conversar, ela me integrava, assim, sabe? Legal. De volta. Falo isso para ela. Ela foi bem importante. E aí eu fiz a pós para me atualizar, né? Tudo era muito diferente. Então, como eu ficava mais assim em relatório, não foi tão difícil, porque eu ia trocando ideia com as pessoas, né? De como que era no passado e como que é agora. Uhum. O Danilo Tibana, ele Sim. me ajudou bastante. Todo o pessoal assim da Rastec me ajudou muito. A gente tinha bastante treinamento. Uhum. E foi isso. Fala umas duas coisas aí que você sentiu diferença técnica no GAC lá da Servimar no início, 2002, 2005 e 2021, depois da Rastec, 2020. A primeira foi a amostragem de solo, né? Porque na época a gente fazia amostragem de solo no saco plástico, né? No E aí eu lembro até tradão, né? hoje Pegava do do trado e botava lá. direto, né? Uhum. E aí eu lembro do Tibana me mostrando lá no escritório mesmo como que fazia para fazer uma amostragem de solo para vapores orgânicos, né? Uhum. Firewalk, Sim. amostragem de água também, né? Na época não se usava a baixa vazão, quando eu saí estava começando, Sim, então sim, bem sim. no início. Então, eu até fui para campo, em São Paulo mesmo, para acompanhar essa amostragem de baixa vazão, para ver como era. E era totalmente diferente, né, Sim. de como eu tinha aprendido lá no passado, com Baylor. Esgotava com Baylor e coletava no dia seguinte, né? Ou então, imediatamente, né? Depois que esgotasse, quando entrasse água, pegava água. Exatamente. O GAC totalmente diferente, né, Débora? Uma Tá loucura, né? uma loucura mesmo. Dá para dizer que a gente evoluiu bem, né? Então, é interessante, né? Porque você trabalhou ali, passou um tempo sem mexer, né? E depois você volta com DD38, com um monte de coisa. E deve ter sido interessante isso. Percebi, assim, que muitas coisas ainda eram parecidas, principalmente na parte da escrita, assim, do relatório. Então, Uhum. eu nunca tive, assim, muita dificuldade em entender as normas. Então, eu chegava num capítulo ali, por exemplo, de amostragem de água, então eu demorava um pouquinho mais ali naquele começo, Uhum. porque eu pegava ali a metodologia e eu ia atrás da norma para poder, tipo, Entender. bater se estava certo, se era isso mesmo. Então, eu já ia estudando, sabe? Uhum. Eu gosto, assim, de ver norma, de estar atualizada, sabe? De ver como Sim, faz sim. na teoria, e antigamente eu fazia mais na prática, né? Mas eu tô sempre me atualizando. E a Servimar agora? Como é que é voltar na Servimar num outro lugar, né? Num outro contexto, outro lugar? Porque aqui também, né? Você ficou um tempão fora e depois volta para a empresa que você começou. É interessante isso. Eu voltei. Na verdade, eu estava na Rastec e a Rastec virou a Horizon, né? E depois a Horizon, a parte do GAC, meio que acabou. Uhum. Então, na época, eu fui transferida para equipe de engenharia. Uhum. E aí eu trabalhava com o pessoal que tá implantando ainda uma unidade de recuperação energética em Barueri. É bem interessante o trabalho, mas eu acho que o que eu gosto mesmo é o GAC, sabe? Uhum. Uhum. Aí apareceu uma oportunidade, a Elis Sim. me ligou, perguntou se eu queria voltar. Aí eu falei, caramba, né? Que honra, né? Eu fiquei desnorteada, assim, de Caramba. verdade. Principalmente porque foi a Elis que me chamou. Uhum. Eu adoro ela, sabe? É Uhum. uma amiga, assim, amigona. E lá no passado, quem precisou me demitir foi ela, sabe? Foi horrível, assim, a Uhum. gente era amiga. Sim. Mas. E aí ela me chamou de volta, né? Não foi por isso, mas por capacidade técnica, né? Encaixou e ela sabia. E assim, na conferência da ESAS, que teve na época que eu estava lá na pós, Uhum. já estava essa questão assim meio estranha lá na Horizon, Sim. no Sim, GAC, é a isso gente mesmo. não sabia o que ia acontecer.
Então foi muito importante, porque ali eu encontrei muita gente. Aham. E quando as pessoas perguntavam, eu falava real. Eu falei, eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Então, assim, de repente, eu tô aí disposta a ser de empresa, né? Tá tudo certo. E aí foi bem por isso. E foi importante porque eu coloquei minha cara no mundo, né? Sim. Eu sou daquelas pessoas que não atualiza muito o LinkedIn, sabe? Não Você tem outras prioridades, né? Eu confesso que eu tenho uma certa preguiça de ficar mexendo com isso, mas eu acho que é importante, mas não é só isso. Assim, e ali foi importante porque eu coloquei minha cara no mundo e todo mundo viu que eu estava de volta e estava disponível. Então, foi bem por isso assim, que eu fui chamada. Interessante que o Senac recebe bolsas, né? Então, entradas gratuitas para os alunos. E foi bem na época que você estava lá, então. Foi, eu consegui os ingressos. Esse ano eu fiquei super feliz de não conseguir. Olha aí, que interessante. Nossa, eu poderia estar estudando lá, que eu acho que eu ia ganhar um ingresso, mas foi bom. Eu participei de um mini curso na segunda-feira da ESAS. Sim, agora, nessa daqui, né? Nessa. Eu fiz o de amostragem de vapores. Certo. E um outro sobre microbiologia. Certo. Eu estava na segunda também, eu fiz o do Murray Anderson, né? De investigação 4D, né? Que ele chama de 4D. Que você estava lá também, na segunda? Tava. A gente não se encontrou, então. Tava numa outra sala, assim, né? O Rafinha tava na A e eu tava assistindo da B. Ah, tá, do lado. Eu tava na do Rafinha. Então, eu ia perguntar, né? Eu falei, bom, acho que eu não te vi lá, né, Débora? Eu vi um monte de gente, mas infelizmente você eu não encontrei. Não nos encontramos, infelizmente. Bom, Débora, você fez esse ciclo todo, que é muito legal, né? E a gente se encontrou agora recente lá na Servimar, a gente esteve lá, né, batendo papo ali com as pessoas ali, principalmente do campo, né? O que você recomenda para as pessoas que estão entrando no GAC? Que dicas você pode dar para essas pessoas? Você que viveu o início, teve que aprender a dirigir, foi para o campo, saiu da área, voltou para a área com um outro sistema, né? Outras coisas técnicas, mas ainda assim você se dá muito bem, né? No trabalho, se dá muito bem com as pessoas, gerencia os projetos. O que você pode dar de dica para as pessoas que estão começando aí? Olha, eu acho que é essencial, assim, as pessoas se comunicarem, né? Eu percebo que tem muita gente, assim, que acaba ficando com vergonha de perguntar, né? Acaba sofrendo sozinho, né? E a gente sempre fala isso para o pessoal mais novo, assim, né? Lá na Servimar. Conversa, chama, não tenha vergonha de perguntar, de trocar ideia. A gente fala, poxa, até a gente que já tem mais experiência, a gente às vezes tem que recorrer a outras pessoas para trocar ideia, para perguntar, né? Sim. Então eu acho que isso é essencial, assim, as pessoas conversarem mais, porque que nem a gente estava falando do LinkedIn, né? A gente percebe que muita gente fica postando tanta coisa no LinkedIn, mas ali no tete-a-tete não conversa, não fala, sabe? É verdade. Então, eu acho que é mais importante essa interação, Sim. Né? Ao Quem vivo. está do seu lado, né? Então, essa é a grande dica. Ô, Débora, agora fiz um monte de perguntas, você pode, se você quiser, fazer uma pergunta para mim que seja fácil, né? Nada de ácido pícrico aqui que eu não vou saber, não. Bom, como eu contei ali toda a minha trajetória, né? Então, muitas coisas que eu estudei, que eu tive experiência de fazer, eu acabei carregando, assim, né? Sim. Uma coisinha ou outra, né? Nada é inútil, né? Sim, sempre sim. vai ser útil para alguma coisa, né? Aí eu queria saber de você, se na época que você dava aula ali na educação física, o que você traz de bagagem, né, para o GAC e até, né, para a sua carreira do GAC ou de professor também. Caramba, uma pergunta muito boa, Débora. Bom, é isso aí que você falou, né? A gente acaba trazendo tudo que a gente faz acaba trazendo bagagem, né? Mas era e ainda é, né?
um desafio. Então, imagina o seguinte, eu tinha acabado de sair da faculdade de Educação Física, né? E prestei um concurso, entrei numa escola de ensino médio, eu tinha 23 anos para dar aula para o ensino médio técnico, né, que era integrado naquele momento, quem fazia, né, então fazia o ensino médio e já tinha o diploma do técnico, muita gente com uma idade parecida com a minha, né, então eu dou aula de educação física, que em tese é uma coisa menor, né, dentro do universo da escola, ainda mais do universo técnico. E eu saí com bastante ideias, né, que a educação física tinha um papel transformador muito importante, que era muito diferente de jogar bola. Então, a cooperação, né, então jogos cooperativos, eu introduzi jogos cooperativos, a gente não jogava futebol, então tinha um jogo de futebol por ano só, né, e a gente brincava que era o futebol anual e tal, mas eu consegui convencer as pessoas de que isso era importante. E eu consegui convencer alunos do ensino médio de que isso era importante. Então, Legal. Né, se eu conseguir convencer alunos do ensino médio que o que eu estava propondo ali era importante, então isso eu trouxe depois, né, para o GAC. Eu tento convencer as pessoas do que eu estou falando é importante. Para isso, eu sabia lá, e continuo sabendo agora, que eu tenho que saber tudo daquilo que eu estou falando, eu tenho que ter convicção do que eu estou falando e tenho que ter certeza de que eu estou certo para poder ganhar essa confiança. Porque eu não tinha e ainda não tenho assim, o dom da oratória, né, de convencer pessoas de qualquer coisa. Tal. Eu só consigo convencer se eu estou convicto que eu estou certo. Então, acho que essa é a principal lição, assim, né? Que eu vou precisar lidar com isso, né? E legal. Acho que eu tô conseguindo agora, né? Vários anos depois, eu tô melhor nisso aí. Nossa, com certeza. O seu canal é essencial, assim, para o pessoal dessa área, sabe? Tem muita gente que não é de São Paulo e que talvez não tenha a oportunidade de fazer a pós, então é um canal que traz ali a informação para a pessoa que está longe, para a gente também que está aqui mais perto, né? Mas é fundamental, assim, na minha visão. Parabéns. Obrigado. E agora eu me lembrei também de outro negócio que tem a ver com isso, né? De cuidar das pessoas e de integrar as pessoas, né? Fazer todo mundo participar. Então, a educação física tinha esse intuito lá, né? Não só os mais habilidosos, os mais fortes. Então, todo mundo tinha que participar. E você conversa com a Camila, né? E a Camila é uma garota, né? Pequena, tal. E sim, no ensino médio tinha aqueles monstros, né? Os caras gigantes ali. E todo mundo participava. Então, é isso. A educação física deve ser isso. Deveria ser isso. E o GAC também, né? Então, é para todo mundo participar, construir junto uma sociedade melhor, aqui no nosso caso. Com certeza. Pô, essa pergunta foi muito legal. Obrigado. Débora, então, estamos quase no final aqui. Eu queria que você, né, se você puder, indicar aí, sei lá, alguma coisa para os ouvintes, ou um livro, ou uma série, um filme, alguma coisa que você queira indicar para eles aí. Eu vou indicar um filme e uma série. Legal. O filme Efeito Borboleta. Eu gosto muito, assim, dessa temática do voltar no tempo e mudar alguma coisa, sabe? Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, esse filme é muito interessante, né? Que tem isso, né? Um cara que ele consegue voltar no tempo e ele faz algumas pequenas mudanças ali no passado dele, dos amigos. Só que isso geram situações, às vezes, drásticas, assim, né? Desastrosas, né? E a série é nessa mesma temática, só que E o final é curioso, né? Assim, intrigante, né? O final do Efeito Borboleta, né? Mas nós não vamos falar o final aqui, né, Débora? Não vamos dar spoiler. Isso. A série, ela tem essa mesma temática, mas ela é extremamente difícil, assim. O bom é que como já acabaram todas as temporadas, então dá para maratonar sem precisar recorrer assim a material para você lembrar o que aconteceu na primeira, sabe? Que é a série Dark, que é uma série alemã, e aí no desenrolar da história eles descobrem que tem uma caverna nessa cidade, e dentro dessa caverna tem uma passagem que eles chamam de buraco de minhoca, que é até uma teoria do Einstein, né? Em tempos e espaços diferentes, assim.
só que sempre com 33 anos de diferença. Eu estava até lendo assim, o porquê 33, aí dizem que na natureza, e aí nessa história, assim, tem umas coisas bem bizarras, assim, que não posso ficar dando muito spoiler também, mas eles vão parar em épocas do passado e também do futuro, sabe? Então, sempre naqueles marcos ali de 33 em 33 anos. Então, 2019 é um deles e assim, vai para trás, né? Enfim, e assim, algumas coisas, essas crianças acabam parando nesses lugares do passado e depois no futuro você descobre que aquela criança é alguém que está ali no meio deles, assim, sabe? Tipo, então isso reflete, assim, aquela teoria do caos, né? Sim. Né, o balançar da asa de uma borboleta aqui pode causar um tufão nos Estados Unidos, sabe? E isso também tem muito a ver com a nossa área, tem a ver com o meio ambiente, né? Uma pequena mudança assim nas condições atmosféricas causam, né? Causam efeitos no planeta, assim, né? Mudanças climáticas e tudo mais. E para nossa área, eu acho que, assim, por exemplo, uma técnica mal empregada pode gerar um relatório com dados não tão bons. Sim. Pode decisões erradas ali na frente. Exato. Pode uma investigação preliminar mais ou menos ali também. Pode deixar alguma coisa passar em branco e chegar numa avaliação de risco que concluiu que não tem risco nenhum, mas se você fizer ali com as técnicas adequadas, né, com mais rigor e tudo mais, deixou passar ali um risco e prejudicou ali muitas pessoas, né? Legal. Boas dicas, Débora, boas dicas. Débora, então é isso aí. A gente vai chegando ao final aqui. Vou agradecer, muito bom ter falado com você. Nossa, eu não sabia de quase nada dessa história toda aí, sabia de pequenas partes. É muito legal ter ouvido isso aí, então agradeço muito. E agora o podcast é seu. Pode falar o que quiser. Cantar, manda ver. Eu vou deixar para cantar em outro momento. Quero te agradecer, Tanaka, pelo convite. Confesso que no começo eu fiquei bem nervosa, né? Com vergonha mesmo. Mas, assim, a gente tem que fazer as coisas. Tá com medo? Faz com medo mesmo. Você acha que é importante? Então vai lá e faz. Então, é isso que eu queria, né? Até uma mensagem, assim, né? De passar que às vezes a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto para fazer coisas legais, né? Então, estar aqui hoje é uma honra. Te agradeço. Que legal. E foi importante. Eu, né, venci ali a vergonha e falei. Com certeza, foi muito bom. Muito obrigada. Foi muito bom. Valeu, Débora. Obrigado. Até o próximo. Até. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Débora. É muito legal ver como as coincidências, junto com a resiliência e a competência, a tornaram essa super profissional e super mulher que é hoje. Como bem disse aquele antigo chefe dela, tenho certeza que você vai conseguir o que você quer, algo na sua área. Certamente a Débora conseguiu o que queria e vai conseguir ainda muito mais. A medicina veterinária que nos desculpe, mas o GAC agradece muito pela Débora ter vindo para o nosso lado. Agradeço então demais a Débora pela conversa e pela generosidade de dividir essas maravilhosas histórias conosco. Agradeço também os nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. E agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site apoia.se/ECDambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são realmente a razão de existência do que propomos e do que conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube e agregadores, na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, no screening de notícias e também nas redes. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, temos o Instagram, @ECDambiental, temos o meu LinkedIn. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.